Olá, boa noite. Igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre promove campanha de auxílio para reconstruir igrejas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Fogo avança e devora áreas inteiras do Pantanal brasileiro. Os desdobramentos da crise política na Bolívia após a tentativa de golpe de Estado. Simples Nacional. Receita alerta micro e pequenas empresas para a necessidade de regularização. Como restaurantes e clientes se adaptam em meio ao reajuste de alimentos. Veja também os preparativos para o acampamento Obra de Maria, que começa amanhã na Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Pantanal continua sendo sufocado pelo fogo que avança e devora áreas inteiras deste bioma brasileiro. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul identificou 14 locais responsáveis pelo início dos últimos incêndios. 12 deles são fazendas com cadastro ambiental rural. Enquanto as causas das queimadas ainda são investigadas, brigadistas combatem as chamas sem parar. Uma guerra contra o fogo que acontece em uma das maiores extensões úmidas do planeta, o Pantanal. Para vencer esse combate, é preciso usar os melhores soldados e os mais corajosos também, que encaram de frente o inimigo capaz de destruir tudo o que encontra pela frente. Os combatentes não vão para a guerra despreparados. Eles avançam o campo de batalha equipados com todo tipo de arma. E como o confronto é árduo, muitas vezes é preciso contar com o auxílio da bateria aérea de pontaria precisa. O avanço do pelotão é lento, mas constante. O alvo são as labaredas, que estão mais intensas e com aliados mais fortes nos últimos dias, a baixa umidade relativa do ar e o vento constante. O fogo, visto como um inimigo assustador, já consumiu mais de 300 mil hectares em pelo menos 100 propriedades, uma área equivalente a 680 mil campos de futebol. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul já identificou 14 locais onde os últimos incêndios começaram. Acredite, 12 deles são fazendas com cadastro ambiental rural. Um gabinete de crise vai investigar a devastação em áreas pantaneiras de interesse da União e se a queimada foi iniciada de forma intencional. Mas os brigadistas vão continuar na guerra. Entre eles, Débora, que decidiu fazer algo e evitar que histórias tristes como a dela continuem acontecendo nesta região do mundo. Se a gente puder prevenir, combater esse fogo, então a gente vai viver até melhor. Eu perdi um filho em 2020 por conta da fumaça. E a situação no Pantanal promete durar um pouco mais, já que não há previsão de chuva na região centro-oeste e o ar vai continuar bem seco. A umidade relativa fica baixa e chega aí aos seus 25% em Goiás. Mas para o alívio em outras regiões do país, uma frente fria começa a agir amanhã. Com isso, o fim de semana será o primeiro com a cara do inverno. A região sul terá temperaturas em queda. Pode chover em partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, a umidade relativa do ar deve aumentar. No Sudeste, há previsão de rajadas de vento em São Paulo. E o calor também no local e o tempo será seco em todas as áreas aqui da região. Não chove na maior parte de Rondônia e no Tocantins. Em parte aqui do Amazonas, do Pará e também do Amapá, vão ocorrer pancadas isoladas. No Nordeste, muito sol e temperaturas elevadas em toda a região. Chuva rápida apenas em alguns estados, como vocês podem ver nessa região aqui, ó, que está em azul no mapa. Vamos ver as temperaturas, as máximas do Brasil, dando um giro? Máximas de 35 graus em Cuiabá, 33 no Rio de Janeiro e 34 em Manaus. E agora a gente fala das inundações que atingiram o sul do Brasil e colocaram a Organização das Nações Unidas em alerta. De acordo com a ONU, mais desastres assim poderão ocorrer nas Américas por causa da mudança climática.
As enchentes no sul tiraram a vida de 178 pessoas e desabrigaram 500 mil de moradores. Os cientistas do clima e do tempo dizem que as alterações climáticas aumentaram a probabilidade de ocorrência de inundações. Para o representante da Agência de Refugiados da ONU, Andrew Harper, o que se vê no Brasil pode acontecer em todas as Américas. O agente das Nações Unidas visitou um bairro inundado na capital do estado, Porto Alegre, e disse que as enchentes superaram todas as expectativas em relação a desastres climáticos e que cada governo precisa fazer mais para se preparar para eventos assim. O agente da ONU diz que há um sinal de alerta e que tem visto sinais assim há 10 anos. É um ponto, segundo ele, em que é preciso dizer: acorde, você não pode ignorar isso. Mesmo depois que as águas baixaram, os moradores não voltaram para casa. As ruas estão repletas de lixo e entulhos encharcados. Muitos ainda vivem em abrigos, incluindo refugiados venezuelanos, reassentados em Porto Alegre. Situações assim acabam comprometendo a saúde das pessoas, né? E por falar em saúde, os pais que levaram os filhos para tomar a primeira dose da vacina contra a dengue devem dar atenção à data da segunda dose. Boa parte do público-alvo deve ser vacinada. Na capital mineira, cerca de 49 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue, que começou a ser aplicada na cidade no fim de fevereiro. Com o aumento dos casos, o que se viu foram postos de saúde cheios. 3 meses depois, a realidade é bem diferente. Até o momento, apenas 20% da população que deveria tomar a segunda dose da vacina voltou aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. A baixa procura preocupa as autoridades. O intervalo entre a primeira e a segunda dose são de 3 meses. Essa vacina contra a dengue, a Qdenga, os estudos mostraram que a proteção para formas graves da doença, internação e óbito, só é alcançada após 2 doses. Então, sem a segunda dose, as pessoas ficam parcialmente protegidas. E esse público de 10 a 14 anos é um público que se mostrou tanto em número de casos, quanto também de internação, e por isso a vacina está aí para protegê-las. A baixa adesão à campanha acontece em todo o país. Com lotes de vacina a vencer entre 30 de junho e 31 de julho, o Ministério da Saúde permitiu que estados e municípios ampliem o público-alvo da campanha de vacinação e apliquem essas doses em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Só nos 6 primeiros meses do ano, já foram confirmados quase 4.500.000 casos de dengue no Brasil, com registro de 4.100 mortes. Mesmo com a queda no número de novas ocorrências, a proteção continua sendo necessária. A doença ainda circula, Então nós temos vetor, temos Aedes, temos pessoas ainda adoecendo, não com a mesma incidência que nós tivemos alguns meses atrás, mas por isso precisamos vacinar, Além da questão da vacina, que é extremamente importante, ela é segura e eficaz, também a questão do meio ambiente, Olhar dentro de casa, fazer uma vistoria nos nossos quintais, pelo menos uma vez por semana, para eliminar qualquer criadouro do Aedes aegypti, que é água parada, Então isso também ajuda muito no controle dessa doença. Canção Nova Notícias chega agora com informações aqui de São Paulo e o assunto em destaque é a piedade a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje, a igreja faz memória a esta devoção que começou a ser propagada a partir de 1866. A devoção à Mãe de Jesus inspira os cristãos ao longo da história, que atribuem a ela muitos títulos. Um deles é o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que recebeu este nome como forma de agradecimento por sua atenção constante aos fiéis que a invocam. Segundo a tradição, a pintura foi encontrada na Grécia no século XIII e confiada aos cuidados dos redentoristas. Esta devoção vem da Igreja do Oriente. Este quadro ele é da Igreja Ortodoxa Bizantina. Então, é uma devoção muito antiga. Ele veio para nós aqui ocidentais numa história muito complexa. Ele foi extraviado, foi roubado, o ícone de Nossa Senhora. Ele veio da ilha de Creta, até que chegou em Roma. E no ano de 1866, o Papa Pio IX confia aos redentoristas o cuidado deste ícone. Este ícone foi pintado em estilo bizantino antigo,
formado por 4 figuras: Nossa Senhora, o menino e 2 arcanjos. Os arcanjos com uma lança, a esponja com vinagre e a cruz mostram ao menino os instrumentos de sua paixão. Assustado, ele corre para os braços da mãe e a abraça. Ela o acolhe com ternura e lhe transmite segurança. Na pintura, a mão direita da Virgem Maria aponta para Jesus. Ela quer dizer que ele é o Salvador da humanidade. Nossa Senhora é aquela que indica o caminho. Atualmente, o quadro original se encontra na igreja de Santo Afonso, em Roma. A Águida começou a se aproximar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro durante a pandemia e afirma ter aprendido muito com ela. A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela surgiu aqui na Santa Generosa. Na pandemia eu vim para cá todos os sábados. Fazemos as orações de Santo Afonso. Então, é uma devoção assim que eu aprendi muito e que me traz muita alegria. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre está promovendo uma campanha para ajudar na reconstrução de igrejas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. A iniciativa também vai fomentar projetos sociais vinculados às paróquias gaúchas. Assim que as inundações afetaram o Rio Grande do Sul, o escritório da Ajuda à Igreja que Sofre, em São Paulo, mobilizou-se para oferecer apoio às paróquias atingidas. Quando existe a necessidade emergencial, como foi no Rio Grande do Sul e como foi em tantas outras ocasiões que a CN ajudou, nós não esperamos o pedido chegar. Nós entramos em contato com as dioceses, com os bispos, para entender o que a gente pode fazer. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, enviou à ACN um dossiê com relatos comoventes de padres descrevendo a situação das paróquias e do drama da população. Assim que a ACN fez contato com bispos gaúchos, os pedidos de socorro começaram a chegar. Até o momento, 31 paróquias tiveram seus pedidos aprovados e vão receber recursos para tocar em frente a vida comunitária. 27 fazem parte da Arquidiocese de Porto Alegre, 4 pertencem à Diocese de Novo Hamburgo. As paróquias podem direcionar os valores para a reposição de itens essenciais, como mobílias ou computadores da igreja, ou ainda continuar os trabalhos sociais. A paróquia Sagrado Coração de Estância Velha não foi atingida pelas enchentes, mas acolheu centenas de famílias e se tornou ponto de distribuição de donativos. Pela paróquia, passaram 26 carretas, o equivalente a 780 toneladas de doações. A paróquia é uma das contempladas pela campanha da ACN e os recursos que vai receber serão destinados à compra de móveis e utensílios domésticos para as famílias impactadas pelas inundações. Então, a gente está numa grande campanha para móveis. Então, a ajuda que eu peço é para que a gente possa comprar móveis, para que essas pessoas limpando suas casas tenham seus móveis e aí possam, com o seu trabalho, recomeçar as suas vidas. O site da campanha disponibiliza formas de ajudar. A igreja precisa estar de pé, para que também ela possa ser um grande expoente e uma grande esperança para esse povo que vai ter que reconstruir a sua própria vida. É uma bela iniciativa de socorro às igrejas e à população que ainda se recupera das inundações. Amanhã voltaremos com mais notícias aqui de São Paulo. Seguimos de Brasília para atualizar informações da Bolívia. O país sofreu nesta quarta-feira uma tentativa de golpe de Estado. Tropas militares invadiram o Palácio Presidencial em La Paz. Hoje, o governo brasileiro encaminhou uma nota oficial condenando o ato ocorrido no país vizinho. O Itamaraty afirmou que acompanha a situação dos brasileiros que estão no local. A repórter Camila Castro tem mais informações. Para dar apoio aos brasileiros que estão na Bolívia, o Itamaraty disponibilizou alguns canais de atendimentos que podem ser usados em casos de emergência ou para obter alguma informação. Um dos telefones de plantão é o do setor consular da Embaixada em La Paz, este número que aparece aqui na tela.
Além disso, o plantão consular do Itamaraty, aqui no Brasil, também está disponível para emergência pelo número 61 98260 0610. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, até o momento, nenhum brasileiro procurou ajuda consular. Por meio de nota, o governo federal condenou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. O texto diz que a ação é uma clara ameaça ao Estado democrático de direito. O governo brasileiro manifestou apoio e solidariedade ao presidente boliviano e ao povo. Nesta quarta-feira, tanques do Exército e militares armados invadiram o Palácio Presidencial em La Paz, a antiga sede do governo. As tropas militares só saíram do local depois que o novo comandante do Exército boliviano foi nomeado. O ex-comandante Juan José Zúñiga, segundo as investigações, é o principal líder da ação. Ele foi preso. Na hora do ato, exigiu uma troca ministerial. Em depoimento, o militar disse, sem provas, que o presidente Luiz Arce armou a tentativa de golpe para aumentar a sua própria popularidade e que agiu a mando do presidente. Camila Castro para um Canção Nova Notícias. Com a definição do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte de maconha para 40 gramas, o Conselho Nacional de Justiça vai revisar decisões judiciais que indicaram a prisão de pessoas portando quantidade estabelecida pela Suprema Corte. A decisão determina que o indivíduo agora deve ser apenas advertido e preste serviços comunitários, ao invés de receber punições penais. A Receita Federal está alertando empresas para regularizarem o Simples Nacional. O sistema de tributação simplificada tem como objetivo facilitar o recolhimento de contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte. Anne Caroline descobriu há 6 anos que tinha o dom de fazer dindins. Aos poucos, montou seu empreendimento. O dindim Bom Te Ver Gourmet ganhou os corações dos brasilienses. Diante da demanda de mercado, Anne decidiu cadastrar o nome da empresa. Eu já estava crescendo ali, eu já tinha aberto revenda e eu estava crescendo de uma forma assim que não dava mais para ficar no informal. Além do sabor e criatividade, ela acredita ser necessário estar em dia com os tributos. Até mesmo porque se a gente quer crescer numa empresa, tem que levar ela a sério. Você tem que pagar imposto, você tem que declarar aquilo que você está gastando. Mas nem todas as empresas cadastradas no Simples Nacional estão com a situação regulamentada. Ao todo, mais de 33 mil empresas tiveram inconsistências identificadas no sistema da Receita Federal. Para identificar o débito, o órgão realizou o cruzamento de dados a partir de notas fiscais emitidas. O problema é detectado no valor, incoerente ao da declaração emitida pelo empreendedor. Informando, olha, você informou que no ano de 2022 você teve um faturamento de 3 milhões, mas nós identificamos que seu faturamento foi de 3 milhões e 500 e não 3 milhões e 200. Tem 300 mil a ser oferecido para tributação. Qual é o procedimento que tem que ser feito? Retificar esse PGDAS e fazer o parcelamento ou o pagamento dessa diferença do tributo. O prazo para regularizar os débitos foi informado na notificação enviada pela Receita Federal. Mas caso não seja cumprida a data definida para o pagamento, o empreendimento pode ser encerrado no Simples Nacional. Após esse período, a empresa já vai ser autuada de outra forma, que aí ele já enquadra num processo de sonegação mais célere e que traz consequências muito ruins, inclusive o desenquadramento da empresa do Simples Nacional, além da previsão de processos judiciais. Abusos sexuais, transparência e responsabilização, a meta da igreja, é o tema do programa Além da Notícia da noite de hoje. A violência sexual por parte de religiosos tem sido um assunto recorrente e, de certa forma, complexo para os bispos e as conferências episcopais em todo o mundo.
Hoje vamos falar sobre a Comissão de Proteção a Menores e Vulneráveis e a política de tolerância zero com esses casos determinada pelo Papa Francisco. Nossos convidados serão integrantes dessa comissão que atua neste momento com a autoridade do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Um programa esclarecedor e inédito. Daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na Canção Nova e no canal do YouTube. Nós ficamos por aqui e amanhã voltaremos com mais notícias de Brasília. Até lá. Você costuma levar marmita para o trabalho ou fazer suas refeições em restaurantes? O hábito de preparar a tradicional quentinha continua em alta. E o motivo está nos frequentes reajustes nos preços dos alimentos, principalmente hortaliças e legumes. Kelly traz seu almoço para o trabalho todos os dias. Faz parte da rotina. O cardápio é variado e saudável. Aqui eu tenho beterraba, tomate cereja, cenoura, couve-flor, pepino e ervilha. É que comprar a tradicional marmitex ou consumir em restaurantes está cada vez mais caro. O hábito da psicóloga proporciona benefícios para o bolso. Considerando a quantidade, daria mais ou menos uns R$35, R$40. E aqui, com R$15, R$18, eu conseguiria montar essa marmita de hoje. De acordo com o terceiro boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a alface se destaca com reajuste médio de 40,23%. A batata manteve a tendência de alta dos preços. O tubérculo seguiu pelo 5º mês consecutivo em alta. Variação média de 1,51%. Já a cebola aumentou 23,62%. Esses reajustes refletem em outros setores. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma que 4 em cada 10 empresários optaram por não reajustar valores. Neste restaurante, por exemplo, a proprietária tem buscado soluções internas para não perder clientes. Esse valor absurdo sobre as hortaliças e verduras e arroz, a gente tenta manter o mesmo produto com qualidade, mas procura fornecedores com preços bons. Este economista explica possíveis motivos para a elevação dos preços. Um deles, que é as condições climáticas, que não estão muito favoráveis, o dólar, nós estamos com um dólar alto, e o próprio juro, a taxa de juros da Selic. Melhorias, segundo o especialista, dependem de providências governamentais. Nós precisamos reduzir o custo do governo. O custo do Brasil é muito alto. Então, um dos aspectos que precisa ser feito é isso, reduzir o custo do Brasil. Lógico que a gente fica sujeito a acidentes, como intempéries ou outras condições exteriores que nós não temos controle sobre elas. Vamos falar agora de Copa América, é futebol aqui. Ontem, os jogos do Grupo B definiram a classificação antecipada da seleção venezuelana. Confira os lances dos 2 jogos. Equador e Jamaica entraram em campo precisando da vitória para se manterem vivos na competição. E foram os equatorianos que tomaram a iniciativa do jogo. O primeiro gol saiu aos 13 minutos com esse chute da ponta esquerda. A bola morreu no ângulo. O segundo gol equatoriano começou com essa cabeçada que bateu na mão do zagueiro da Jamaica. Depois de avaliar o lance, o juiz deu pênalti. Kendi Páez cobrou e aumentou a vantagem. A Jamaica fez seu primeiro gol na Copa América no começo do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, Micael Antônio pega o rebote e balança a rede. No final da partida, Mina arranca com a bola do campo de defesa e faz esse golaço. Final, Equador 3, Jamaica 1. Venezuela e México fizeram o segundo jogo do Grupo B. No começo do segundo tempo, o juiz dá pênalti para os venezuelanos. Depois de muita reclamação, Salomão Rondon bate e faz 1-0. O México tentou de várias formas empatar a partida, mas o goleiro Júlio González fechou o gol. Nem penalidade máxima ele deixou passar.
Fim de jogo, Venezuela garante a classificação antecipada e os mexicanos vão ter que brigar com o Equador pela segunda vaga. Confira a tabela do Grupo B. Venezuela tem 6 pontos, México e Equador empatados com 3 e os jamaicanos já eliminados, 0. E a seleção brasileira de futebol busca sua primeira vitória na competição. Faz amanhã à noite o seu segundo jogo. O time comandado por Dorival Júnior enfrenta o Paraguai pelo Grupo D da competição. Depois de começar a Copa América em câmera lenta e não sair do 0-0 com a Costa Rica, o time brasileiro precisa acelerar. O jogo com o Paraguai nesta sexta-feira em Las Vegas é decisivo para as duas equipes. Uma derrota pode representar o fim das chances de conquista do título da competição. No jogo de estreia, o Brasil chutou 19 vezes no gol da Costa Rica e mesmo assim a bola não entrou. O Paraguai até fez a rede balançar, mas a derrota de 2-1 para a Colômbia no primeiro jogo deixa o caminho da classificação ainda mais apertado para os paraguaios. Agora, Dorival Júnior sabe que sua equipe só tem uma opção no jogo de amanhã: ir para frente e buscar o gol desde o início da partida. E a gente continua na torcida pela seleção brasileira. Olha, na Terra Santa, onde existe um santuário, há uma referência precisa de um mistério da vida de Cristo. Uma jornada de estudos revisitou os 100 anos das basílicas do Monte Tabor e do Getsemane. Preservar descobertas por 100 anos, também em tempos de guerras, é uma dádiva. É uma surpresa que elas tenham chegado ainda hoje até nós. Da luz do primeiro documento do Monte Tabor às trevas dos problemas que os frades tiveram nas longas batalhas, passamos novamente para a luz, até esta belíssima construção no Monte Tabor. A presença da custódia, de um certo ponto de vista, protegia os lugares. Mas, digamos que antes de protegê-los, muitos lugares também descobertos, redescobertos, fez parte também a valorização da sua mensagem. Por ocasião do centenário das basílicas do Monte Tabor e do Getsemane, foi realizada uma jornada de estudo para aprofundar os aspectos peculiares das obras criadas pelo arquiteto italiano Antonio Barlucci, também conhecido como arquiteto da Terra Santa. O tema central foi justamente esse contraste expresso pelo título Lux Tenebra, que também está muito bem representado nas basílicas construídas pelo arquiteto Antonio Barlucci. Na verdade, todos brincam com o tema da luz e com o significado simbólico que a luz tem no interior do espaço em relação ao mistério que se celebra naquela igreja. Lui entrava nell'evento. Barlucci entrava no evento e isso era um elemento fundamental para se ter inspiração. Mas não basta ter isso se não houver outra ferramenta. E nesse caso ele tinha uma sensibilidade artística absolutamente excepcional. Na minha opinião, esses são os seus ingredientes: religiosidade e perfeccionismo artístico. Perfeccionismo artístico. Comemorar 100 anos neste tempo de conflito que vive a Terra Santa pode parecer um contraste, mas precisamente aqui o tema das trevas e da luz pode, mais uma vez, dirigir o nosso olhar para o Evangelho de Cristo. Mesmo a Basílica do Getsemane e do Tabor foram construídas entre as duas guerras mundiais, no momento de grande conflito, e que, ainda assim, conseguiu, em outras palavras, canalizar uma cooperação entre as nações para a produção de obras de arte e obras arquitetônicas de grande beleza, que ainda hoje são admiradas por milhares e milhares de visitantes. Nós falamos agora da obra Canção Nova, que é mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores, de gente que acredita na vida, semeia esperança, de pessoas que constroem pontes para anunciar o Evangelho. E passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e nos inspiram para um mundo melhor. Vejam só, nós estamos com 82% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de junho, que tem seu último dia útil amanhã, sexta-feira. Seja Canção Nova conosco. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. Olha, a Canção Nova se prepara para receber mais uma edição do acampamento Obra de Maria.
Baseado na passagem do Evangelho de São Lucas, os participantes poderão se aprofundar na experiência do serviço e da disponibilidade a Deus, tendo a Virgem Maria como inspiração. Acampamento de oração é encontro com Deus. Senti muita presença de Nossa Senhora, senti cheiro de rosas, senti muita luz, muita graça mesmo. É a segunda vez que minha mãe e meu pai a gente vem aqui, eu gostei demais. A Canção Nova e a Obra de Maria se unem por um único objetivo. Uma experiência viva e real daquilo que é o exemplo de Nossa Senhora, como serva, como aquela que é obediente à graça de Deus. Tudo ouvia da boca do seu filho e não somente ouvia, mas colocava em prática, como aquela que não é somente mãe do Senhor, mas aquela que se coloca como serva, como escrava e obediente à graça de Deus. Nossa Senhora sempre foi venerada pela comunidade. A Virgem Maria aponta o caminho e mostra quem é o autor da obra. A medalha da Obra de Maria tem um ponto muito interessante para aqueles que veem e acham muito bonita, porque a nossa medalha ela foi cunhada juntamente do Calvário e nele contém justamente o Evangelho de São João, no capítulo 19, a partir do 25 até o 27, porque quem olha a nossa medalha, Jesus ele está vivo, ele está com os olhos abertos ainda. E ele diz assim, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O acampamento da Obra de Maria já é uma tradição na Chácara de Santa Cruz. O tema deste ano, eis aqui a serva do Senhor. Uma inspiração com base no serviço a Deus, a exemplo de Nossa Senhora. Aquela que apressadamente se coloca como o Evangelho de Lucas nos fala, né? Apressadamente se coloca à disposição. Então, nos olhar para Nossa Senhora é ver esse desejo, esse reflexo de não ficar somente preso em si, né? Mas se colocar a serviço do outro. E a recordação carinhosa dos fundadores desta obra. Eu sou impactante com aquilo que são os nossos fundadores, com Gilberto, a sua evangelização, o desejo de sair, é um homem que não se prende às suas limitações, mas que se lança na evangelização. Maria Salomé é uma graça, porque não temos como comparar essa mulher dentro do carisma. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.